Esse caso merece a sua atenção. Ontem eu já dei desdobramentos dessa história, mas hoje a grande novidade. Coloca no ar as imagens. A polícia acaba de avançar na investigação do assassinato daquele consultor. Mari, se você conseguir, me pega o ilustra do VT dele de ontem, que a gente deu no final do jornal, porque eu quero mostrar a foto desse homem. A foto desse homem. Ele é um consultor de moda, é isso mesmo, um consultor de moda. Ele foi morto na madrugada do último sábado. Lembra que ontem eu falei, meu povo, ele foi encontrado morto dentro do carro, só que a polícia ainda não tem nenhuma pessoa, não desconfia ainda de nenhuma pessoa. Isso mudou, meu povo. A imagem que eu trago na tela mostra uma travesti, porque o local que ele foi morto é um local onde tem muito programa sexual, certo? E aí, já havia uma suspeita de que poderia ter a ver com isso, o crime. Esse é o carro dele, ó. Olha lá, esse é o carro dele. Ele faz o seguinte, ele foi morto dentro do carro, deu uma facada no pescoço dele. Tanto é que uma moça estava passando na rua e ela viu, tem um carro parado ali. Será que o cara tá precisando de ajuda? Aí a moça foi lá, abriu a porta do carro, olhou e falou assim, o rapaz tá desacordado. Esse é o homem. E aí, pode até dividir foto dele, desse ilustre, com o da travesti lá, que eu vou chegar na travesti. Aí, a moça chegou, encontrou o cara debruçado sobre o volante, desacordado. Aí a moça foi lá e colocou o dedo pra ver se ele tava com pulso, estava com vida, mas não, já estava sem vida esse rapaz. Esse rapaz já estava sem vida. A moça, na hora, não viu que tinha sangue no carro. Aí ela ligou pra polícia. A polícia, vem cá, tem um rapaz que quer os sinais vitais dele, ele não responde, deve estar morto já, e não sei o quê. Aí a polícia demorou 1 hora pra chegar lá, com a ambulância e tudo. Mas quando chegou, o cara já não estava sem vida, mas quando a moça abordou ele também já estava sem vida, né? Já estava sem vida. E aí, como o local envolve muita local de prostituição, né, de garotas de programa e tal, a polícia começou a investigar por esse lado. Falou, pode ser que ele passou aqui no bairro para se encontrar com alguém amorosamente e essa pessoa pode ter cometido o crime contra ele. Não deu outra. Pimba, me abre o circuito em tela cheia. O circuito em tela cheia, porque... Coloca esse circuito de novo aí, porque eu quero... Quando a travesti passar, você frisa. Por quê? Tem um detalhe na imagem que... Dudu, mas tá condenando já a travesti sem saber se é ela? Peraí, a polícia já fala que a travesti estava com a faca na mão que teria esfaqueado o pescoço do homem. Aí, ó, olha a faca na mão dela ali, ó. A faca na mão dela. A polícia chegou até essa imagem. Teria sido, então, segundo a polícia, a principal suspeita seria essa travesti com a faca na mão. O motivo, não sabemos. Será que a travesti brigou por pagamento de programa, que não foi pago ou não pagou daquele jeito? Será que foi outras questões? O que está por trás dessa morte tão violenta? Porque a polícia, quando foi acionada para esse caso, a polícia falou, esse bairro aqui tem a questão da prostituição, mas não é um bairro que a gente tem muita ocorrência de furto, de roubo. Até estranhou a morte desse rapaz. Eu vou colocar os detalhes do delegado falando sobre essa questão da principal suspeita identificada e, na sequência, eu vou trazer a entrevista com a mãe desse jovem. A entrevista com a mãe dele é de cortar o coração. Mas antes de eu colocar a entrevista, primeiro o delegado, a reportagem. As imagens mostram o momento em que uma mulher de lingerie desce do Ford Capreto de Walter Machado, na Avenida Getúlio Vargas. Ela caminha até um Grand Siena branco. Se prestarmos atenção na imagem, podemos perceber que ela tem algo nas mãos. Um objeto pontudo que pode ter sido usado para ferir Walter. O horário bate com o momento em que ele teria sido ferido. Ainda por essa mesma imagem, notamos uma movimentação ao lado do carro, exatamente do lado do passageiro, de onde a mulher desembarcou. Por outro ângulo, conseguimos perceber que essa movimentação é dos 2 andarilhos que aparecem descendo correndo a rua Laminha Lins. Do que eles estão fugindo? Logo depois, vemos um carro no fundo da imagem, dando ré. É Walter. Ele já está ferido e vai em direção aos 2 andarilhos.
A suspeita é de que eles tenham roubado o telefone celular dele. Depois disso, as imagens que seguem já são conhecidas. Mostram quando Walter percebe o corte, desiste de acompanhar os andarilhos, volta para o carro e perde a consciência. A polícia ainda monta as peças desse quebra-cabeças. São 3 suspeitos: a mulher de lingerie, que pode ser uma travesti, e os 2 andarilhos. Qualquer um dos 3 pode ser o responsável pelo assassinato de Walter Machado. Nós podemos ter ali, eles subtraíram a vida da vítima em virtude, por exemplo, de um desacerto no programa ou de algum contexto, e em momento posterior, a posteriori, praticam a subtração de coisa alheia móvel. Então nós temos um crime de homicídio, seguido de um furto. Podemos ter também um latrocínio, aí nós enviaremos uma delegacia especializada, né, que vai tratar desse assunto. Então, e agora eu vou falar com a mãe do Walter, tá? É de cortar o coração a entrevista dela, porque o Walter prometeu pra mãe, ele falou pra mãe o seguinte: ó mãe, eu vou pro trabalho, quando eu voltar, eu vou pegar uma pizza pra gente, aí trago aqui pra casa e a gente janta a pizza naquele dia. E aí o Walter, o horário dele chegar em casa era 10 da noite, e ele não chegou. A mãe ficou a noite inteira virada, esperando o filho chegar, e nada do filho, até que depois ela, recebe a notícia da polícia. Quando ela recebe a notícia, quando o policial liga pra ela e fala: minha senhora, você é a mãe do Wagner e tal, ela pensou assim: pô, deve ter acontecido um acidente com ele, mas não. Quando o policial fala pra ela que ele já estava morto, ela chora desesperadamente. E atenção, a polícia então já tem 2 linhas. Os andarilhos podem ter roubado o Walter e matado ele na sequência, como pode ter sido a travesti, que talvez ele teria se encontrado com ela dentro do carro, aconteceu alguma coisa ali dentro, ela mata ele, tanto é que, ela tá com um objeto ali na mão, que provavelmente é a faca que usou para perfurar. E você vê que depois da travesti matar, veio os andarilhos e ainda roubaram ele, com ele sangrando. A que ponto chegamos, hein? De frieza ao próximo. Veja a mãe dele. Um sentimento muito triste, muita tristeza na minha alma, porque ele é um filho bom, o que fizeram com ele, não tem. Essa senhora é idosa, chora o assassinato do filho, Walter Machado. De olhos marejados, mãos encolhidas, a senhora não consegue compreender por que o filho foi morto daquela forma. Desse jeito, não. Acho que nenhum animal matam como fizeram com ele. O carro dele quase você não via nem um pedacinho de coisa limpa, era só sangue, parece que foi um filme de terror que passou naquele carro. Ela conta quais foram os últimos passos do filho naquela sexta-feira, dia 27 de maio. Ela diz que ele foi levá-la ao dentista e naquele momento disse que iria levar uma pizza para ela, isso às 3h30 da tarde. Ele falou: mãe, eu vou... Quando eu sair às 22 horas do Miller, ele disse da loja, eu vou até Santa Felicidade, que nós moramos lá. Ele disse: eu passo aí na casa do Zarco, vou pegar uma pizza, a gente vai comer. Só que não voltou a pizza, nem ele voltou morto. Mas, estranhamente, o filho, que tinha por costume chegar sempre por volta das 10h30 da noite, não chegou. A mãe não sabe explicar o que pode ter acontecido, mas conta, entre lágrimas, que ficou esperando Walter a noite toda. Ligou para ele várias vezes, mas ele não atendeu. Até que às 3h da manhã, ela não aguentou mais de sono e dormiu. Eu vi o policial na frente de casa. Daí quando eu cheguei, eu falei, ele disse: você é a mãe do Walter? Eu falei: eu sou. Mas eu pensei que de repente tinha um acidente, mas não, que ele já estava morto. O que aconteceu nesse período das 10h da noite, quando ele sai do trabalho, até as 4h26 da manhã, o momento em que ele morre? Por que ele não atendeu a mãe? Por que ele não avisou que voltaria tarde, como sempre fazia? O que aconteceu dentro do carro às 4h25 da manhã? Quem apunhalou Walter? A mulher misteriosa de lingerie? Foi um crime passional ou foi um latrocínio? Walter foi morto por um telefone celular levado pelos andarilhos? Essas respostas só a polícia pode dar.